Boa tarde, amigos, irmãos do Facebook. Quero cumprimentar nesta tarde a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui nesta tarde que o Senhor preparou para trazer uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. Quero orar, pedir a Deus, através do Espírito Santo, venha revelar a sua palavra aos nossos corações nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Que nesta tarde o Espírito Santo venha falar com muitas vidas que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam de um milagre, de uma libertação. Em nome de Jesus. Amém. Quero nesta tarde meditar um pouquinho no livro do Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e a partir do versículo 14, quero meditar alguns versículos da sua palavra nesta tarde, que nos fala assim: e ele estava expulsando um demônio, a qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. A palavra de Deus diz que estava ali um homem que era mudo, por causa de um demônio que se apossou dele. A palavra de Deus que diz que, saindo o demônio, o mudo falou, porque existem deficiências provocadas por demônios. Tem demônio que quer te oprimir calado. Então este demônio ele estava na vida daquele homem, estava oprimindo, e o homem não falava, porque estava aprisionado por um demônio em sua vida. Tem muitas enfermidades que são espirituais, causadas por demônios, como a deste caso aqui, do homem que se encontrava mudo e não falava. Era um demônio na vida dele que não deixava que ele falava. Ele era oprimido, mas também existem enfermidades que são causadas por nós mesmos, quando nós ingerimos muito açúcar no corpo, sal. Aí quando nós ficamos um pouco mais velhos, aí se manifestam doenças como, por exemplo, diabetes, pressão alta, mas isto são doenças naturais. Mas aqui, no caso, um homem que não falava, Jesus libertou aquele homem, aquele demônio que estava na vida daquele homem, expulsou. Aleluia! Porque existem deficiências provocadas por demônios, e tem demônios que querem te oprimir. Então eles tentam de toda maneira colocar a enfermidade, que os médicos não acham a causa. Essas são as enfermidades espirituais, quando é causada por demônios, por espíritos que tentam destruir a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que Jesus o libertou e ele ficou livre. A palavra de Deus diz que ele começou a falar. Glórias a Deus. Quando você sabe
quem é, não é afetado. Quando você sabe, você não é afetado pela opinião dos outros. Então, quando você busca a palavra de Deus, Deus te revela, aí você não é afetado pelas opiniões dos outros que vivem dizendo coisas, talvez da enfermidade que é colocada. Quando você sabe quem é, não é afetado pela opinião dos outros. Os outros aqui são pessoas. Glória a Deus, que vivem soprando nos nossos ouvidos, falando do que está acontecendo. Versículo 16 também nos fala: no versículo 15, porém alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, nós não devemos ir pela opinião dos outros, mas sim pela palavra de Deus. Quando você sabe que não é, você não dá ouvido para os que outros falem, porque aqui eles falavam que Jesus, ele expulsava os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, mas não era. Era pela autoridade que Jesus tinha sobre todo mal, sobre todo demônio. Jesus tem autoridade para libertar você desta doença, desta enfermidade que talvez é cometida por demônios que tentam te prejudicar, tentam te derrubar. Mas Jesus, ele ainda liberta, ele ainda cura. Versículo 16. Quando as pessoas diziam que ele expulsa os demônios, Beelzebu, príncipe dos demônios, e os outros tentando, ou pediram-lhe um sinal do céu. Tentando. Tentando aqui significa tentação. Deus te prova porque tem algo grande para você. Mas não te tenta. Então, Jesus, ele não tenta ninguém. Jesus, ele não tenta. Ele é maravilhoso. Deus te prova, porque tem algo grande para você. Então, quando Deus coloca uma prova, é porque tem grandes bênçãos para você. A tentação, ela não. A tentação, quando ela vem, é para te derrubar. Através de espíritos, através de demônios, você é tentado a fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus, mas para que você seja derrubado. Mas Jesus, quando prova, é porque ele tem algo especial para a sua vida. Ele sabe o quanto você pode suportar a prova. Então ele conhece a minha vida e ele conhece a sua vida. Mas quando você é tentado, a tentação vem e te atenta. E se você não der ouvido para a voz de Deus, você será derrubado, você será afligido, você será cometido por enfermidades que vêm através de demônios, como a do caso do homem que não falava.
era um demônio na sua vida, mas Jesus libertou aquela alma, aquela vida. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! No versículo 17 nos fala: mas conhecendo os pensamentos, Deus sabe o que falam e também o que pensam. Deus sabe todas as coisas, os que estão pensando sobre a sua vida, os que falam também, como aqui no caso do versículo 16, quando fala: pediram um sinal do céu. Deus sabia e Deus conhece os pensamentos de todos. Eles estavam ali, eles não acreditavam que Jesus fazia o milagre e pensavam que Jesus operava através de Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles estavam ali tentando Jesus, falando para ele, para mostrar um sinal. Mas Jesus, como sabe todas as coisas, sabe a intenção do coração, ele opera do jeito que ele quer. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, que hoje te fala, se você está passando por dificuldades, por enfermidades, e o médico não acha a cura, hoje Jesus te fala. Talvez sejam por demônios que estão na sua vida, tentando te derrubar, tentando destruir a sua alma. Mas Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece a sua vida. Se você der ouvido à voz do Senhor teu Deus, que hoje te fala, esses demônios, eles vão cair por terra, porque Jesus, ele é poderoso para libertar você desta opressão maligna, desta enfermidade que os médicos não acham a cura, mas que Jesus, ele é um médico que cura todas as enfermidades, seja elas espirituais, seja ela na carne. Jesus, ele é o médico por excelência e ele opera porque ele é Deus, ele é o Deus que se ofereceu para nos salvar, para nos abençoar e para nos levar para o céu. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Glórias sejam dadas. Então, Jesus conhece os pensamentos e sabe todas as coisas. Deus sabe o que falam de você, que tentam, e também o que pensam sobre você. Todo reino, ele não é dividido contra si mesmo. Como pode Jesus operar pelo reino de Satanás? Como pode acontecer isso? Mas acontece. Se Jesus estava operando através de Satanás, isso não faz lógica, porque Jesus, ele não trabalha para Satanás. Jesus, ele é quem faz as obras aqui na terra a nosso favor, para nos libertar. E como pode o reino ser dividido contra si mesmo e assolado, e a casa dividida contra si mesmo? Mesmo o reino do mal, das trevas, ela não se mistura, porque Jesus, ele é a luz. E onde tem luz, não se mistura com as trevas. Então, não é lógico o que eles estavam falando ali. Expulsou demônio por Beelzebu, porque expulsaram aquele demônio através de Beelzebu, príncipe do inferno.
Mas Jesus, ele expulsou aquele demônio por autoridade, porque ele é divino, porque ele é Deus, e ele opera. Então, os reinos não se misturam. O reino de Deus não se mistura com os reinos das trevas. Aleluia. Então não pode. O que eles estavam falando, e Jesus, conhecendo o que eles falavam, não deu crédito, porque sabia que aquele homem necessitava de uma cura, necessitava de uma libertação. No versículo 21 nos fala: quando o homem valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Então, mas sobrevivendo outro mais valente do que ele. Quando o homem valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevivendo outro mais valente do que ele, é vencendo o tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte aos seus despojos. Então, valente, Satanás, ele é valente, mas mais valente é Jesus. Satanás é o valente que deseja morar na sua casa. Ele quer te prender e te escravizar. A palavra de Deus diz: quando o homem valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Tudo ele guarda. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, o tira de toda a armadura. Aqui a palavra de Deus fala: o valente guarda armado a sua casa. Mas sobreveio outro mais valente do que ele, vencendo, tira toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito mundo sai do homem, ainda por lugares áridos, buscando repouso e não achando, diz: retornarei para minha casa de onde saí. Então, Satanás é o valente que deseja morar na sua casa. Ele quer te prender e te escravizar. Jesus é mais valente do que ele. Ele sempre vence. O diabo não sai porque quer sair. O diabo não sai porque quer sair, porque não tem força. Quem não comigo é contra mim. Jesus não aceita o inimigo na sua vida. Jesus não aceita ninguém em cima. Então o inimigo quer ficar por cima. Mas Jesus, ele não aceita que ninguém fique por cima, porque ele é valente e ele vence o diabo através da sua palavra. Quando o inimigo entra numa casa, eles
escraviza a pessoa. E quando a palavra de Deus vem, liberta uma pessoa dos vícios, das drogas, de uma enfermidade. Então a sua casa, ela é limpa. A sua casa, ela é varrida. E quando esta pessoa, ela se afasta novamente da presença de Deus, a palavra diz que o inimigo, encontrando a casa limpa, a casa vazia, ele entra na vida da pessoa, ainda traz mais 7 espíritos, mais 7 demônios piores do que ele. E a vida daquele homem se torna pior do que o seu estado anterior, que ele foi liberto. Então, a palavra de Deus diz que Jesus, ele limpa, mas é preciso que eu, você, venhamos permanecer sempre na presença de Deus, sempre buscando a Deus, para que nós não deixamos que estes demônios venham voltar, ainda trazer espíritos ainda piores do que estes que foi liberto. Então, quando você ouve a palavra, pratica, esses demônios, eles não entram, porque você está brindado pelo sangue de Jesus, e eles não têm acesso sobre a sua vida. Mas se você der brecha, eles vêm e ainda traz mais 7 espíritos para te atormentar, para fazer você um escravo permanente. Então a palavra de Deus diz que é preciso nós, eu, você, estar sempre ligado no trono de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem não comigo é contra mim. Então, se você não é com Jesus, não adianta ele te libertar, porque ainda virão demônios e vão te destruir, e você será contra Jesus. Jesus não aceita ninguém derrubado. Jesus, ele não aceita a derrota. Então não adianta ficar em cima do muro. Não adianta ficar com um pé no mundo e outro pé na casa de Deus. Não adianta viver em meios termos. Jesus não aceita deste jeito. O muro é o diabo. Quando você está com um pé na igreja e outro no muro, você está dando crédito para o diabo. E você não vai suportar. O que o inimigo das nossas almas faz. Você não é fortalecido. Você não é fortalecido pela palavra de Deus, porque você estará em meios termos. Então, é necessário você ter um encontro com Deus, ser liberto e permanecer. No versículo 24 nos diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares
áridos, buscando repouso e não achando, diz: retornarei para minha casa, de onde saí. Aleluia. Então o espírito do mundo imundo sai do homem e ele busca conforto. O que é o conforto? O pecado. O pecado conforta. Os demônios. Tem gente que é aeroporto de demônios, cheios de espíritos malignos. Aleluia. Então, o homem que não é salvo, o homem que vive no pé, um no muro e outro na igreja, ele tenta buscar conforto no pecado. E ele vai confortar os demônios. Tem gente que parece aeroportos de demônios, cheios de espíritos malignos. Então, não adianta. Se você for liberto, sua casa está limpa, você estiver com um pé no muro, outro na igreja, você está dando crédito para os demônios, para que eles venham agir na sua vida. Então é necessário você ter um encontro 100% com Jesus, 100% liberto, tirar o pé do muro e fixar os seus pés dentro da casa, não saindo, não pondo os seus pés no muro, tentando buscar conforto no pecado. É preciso ser liberto destes espíritos malignos que vêm somente para destruir, para fazer coisas desagradáveis para você e para os olhos de Deus. Quando você é liberto, der brecha, a sua casa está limpa, varrida, eles voltam com 7 demônios ainda piores do que eles que saíram. Então, busque libertação. Busque em Deus, através da palavra de Deus. Busque a palavra de libertação que somente Jesus tem para te dar, para te libertar. E chegando, acha a casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Aleluias. Glórias a Deus. Então, você que é um homem, uma mulher que recebeu a Jesus na sua vida. Jesus quer libertar você. Jesus quer trazer a você a paz de Deus, a paz de Jesus, uma paz que não vem do mundo, mas que vem de Jesus, uma paz que liberta, uma paz que cura, uma paz que dá vida, uma paz que te leva para o céu. Esta paz somente vem de Jesus. Então não adianta viver com o pé no mundo e o pé na igreja. A palavra de Deus que diz que não. Se você for morno, a palavra diz que vomitar-me-ei da boca, porque você está morto. Você está morto diante de Deus.
Então Deus ele vai tirar você da sua presença. Então o inimigo, vendo que você está fraco, aí ele vem com mais 7 demônios e te escraviza. Aí vai ser só por um milagre a libertação. Mas para que isso não aconteça, é necessário buscar a paz que vem de Deus. E aconteceu, no versículo 27, e dizendo eles estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado, aleluia, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes, aleluia. Mas no versículo 28 ele diz: mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então é necessário ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus em seu coração. Encha sua casa da palavra de Deus. Bem-aventurado és tu que guarda a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que sabe que Jesus o libertou de verdade. Então, se você guardar a palavra, você é um bem-aventurado. Você pode vir o demônio que for, mas você estará brindado pela palavra de Deus. Você estará guardado pelas mãos do Senhor, pelas mãos de Jesus. Então, vamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Vamos guardar a promessa de Deus que foi preparada lá no Calvário, quando Deus, por amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ofereceu o seu único Filho para nos salvar, para nos lavar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna e morar no céu. Então, o inimigo da nossa alma, ele é valente, mas existe um Jesus que é mais valente do que o inimigo das nossas almas. Porque lá na cruz, ele venceu o que se dizia valente. Jesus foi mais valente. E lá na cruz, lá no Calvário, ele provou que era maior, mais valente do que o inimigo das nossas almas. Quando ele se ofereceu como sacrifício vivo para a minha vida e para a sua vida. Se ofereceu como ovelha para o matadouro. O inimigo tentou de todas as maneiras atrapalhar os planos de Jesus para a nossa redenção. Mas Jesus,
ele é mais valente do que ele, do que Satanás, e venceu. Venceu na cruz, venceu a humilhação, venceu por mim e venceu por você. Derramou seu sangue lá na cruz, lá no Calvário. A nossa alma foi comprada com o preço do sangue de Jesus. Não tem valor a minha salvação, a minha alma, ela agradece de dia e de noite o que Jesus fez lá na cruz, lá no Calvário. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, provando que era maior do que Satanás, que se dizia valente. Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, eu, você, devemos esperar a volta de Jesus, como se fosse no dia que ele subiu. Temos que ter convicção da nossa salvação, não deixar o inimigo que se diz valente atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida, os planos de Jesus que foi nos resgatar do pecado. Então, vamos obedecer a voz de Deus, entregar a nossa alma, a nossa vida a Jesus, porque o inimigo, ele vai tentar de todas maneiras impedir você de receber a salvação, receber o reino de Deus, como na vida daquele homem que estava demoniado, não falava, estava escravizado. Jesus o libertou da escravidão e ele começou a falar. Em Lucas 11, versículo 14, que nos diz que Jesus libertou aquele homem. E muitos diziam que ele expulsou por Beelzebul, príncipe de demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens que diziam: para eles. Então, não importou o que aqueles homens diziam e fez a obra de libertação na vida daquele homem. Então, vamos fazer a obra de Deus. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Vamos buscar as almas que estão escravizadas por demônios que aprisionam pessoas, assim como o caso deste homem que não falava. Muitas pessoas estão escravizadas. Aleluias. Por demônios. Então, vamos nos revestir com a palavra de Deus, vamos nos fortalecer em oração, jejum, para quando você se deparar com pessoas que estão oprimidas por demônios, Deus venha usar a minha vida e venha usar a sua vida para libertar esta vida que está escravizada. O inimigo vai tentar colocar pessoas para atrapalhar, com pensamentos, com palavras contrárias, mas se você estiver arraizado na palavra de Deus, você saberá sair e libertar aquela alma
aquela vida que para muitos não dão valor, porque está aprisionada, está escravizada. Muitos que andam vagando pelas ruas, sem rumos, sem destino, afastado da sociedade. Muitos que até frequentaram a igreja, mas não estavam firmados na palavra. E a sua casa, ela foi invadida por demônios, por legiões, e seu estado hoje é um estado que somente a oração, o jejum é capaz de libertar. Então vamos orar, vamos fazer a obra de Deus na face da terra, vamos nos fortalecer com a palavra de Deus, com oração, para que quando nós, eu, você, se deparar com pessoas deste jeito, que se encontram com a vida destruída, Deus venha usar a minha vida e venha usar a sua vida para a libertação das almas escravizadas. Então, a palavra de Deus nos diz hoje que nós devemos fazer o ide de Jesus, ide por toda a terra, pregar o evangelho da paz ao que necessita, ao que está doente, ao que necessita de uma cura, de uma libertação. Então hoje eu me coloco diante de Deus, diante da presença de Deus, e peço que o Senhor Deus venha me fortalecer para sair na seara, porque a seara de Deus ela está madura, mas são poucos os ceifeiros para trabalhar na seara de Deus. Os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores na seara de Deus. Então quero orar nesta noite, para que Deus venha trazer trabalhadores para a sua seara, porque os campos estão brancos, faltam trabalhadores na obra de Deus, que o buscam em espírito e em verdade. Aleluias, glórias a Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer você um homem, mulher, deixa Deus te usar como um atalaia, como um homem de Deus, como um homem espiritual, onde ao chegar e se deparar com um espírito na vida de alguém, espírito de escravidão, que está escravizando uma alma, você seja um instrumento na vida desta pessoa e venha libertar esta alma. Então quero orar em nome de Jesus, para que Deus venha libertar vidas desta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, Tua palavra foi pregada nesta tarde, Senhor. E esta palavra, Senhor, venha encher corações de esperança, venha libertar aquele que está aprisionado por espíritos enganadores, espíritos das trevas, espíritos que está a fim
te levar para o inferno. Mas nesta tarde, eu oro, eu peço a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que venham libertar almas do cativeiro, almas da escravidão nesta tarde, que através desta palavra vidas sejam libertas, que o sangue de Jesus venha trabalhar na vida de muitos que ainda precisam de libertação. Ó Jesus, vai curando toda alma oprimida, toda alma abatida, toda alma que está triste, toda alma que está escravizada. Vai libertando nesta tarde, Senhor. Coloca a esperança de uma nova vida, de uma nova oportunidade. Então que o Senhor venha fortalecer pessoas a fazerem a obra de Deus, a fazer o ID de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, para que Deus venha libertar muitas vidas, muitas almas para o seu reino, em nome de Jesus, papai. Também quero orar por todos aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, que a medicina desenganou, mas que nesta tarde o médico Jesus é o médico que cura todas as enfermidades. E nesta tarde, em nome de Jesus, seja curado, seja qual for a doença que você está passando, seja ela uma simples dor de cabeça, até mesmo a enfermidade que os médicos desenganou, como o câncer, a AIDS, o diabetes. Oh, aleluias! Vai curando, vai restaurando todas as células que estão danificadas, vai restaurando nesta tarde, porque o médico dos médicos, Jesus Cristo, está operando de uma forma especial. Ele está trabalhando nesta tarde por todos os teus filhos, por todos os teus servos, por todos aqueles que precisam de um milagre e de uma cura. Em nome de Jesus, seja curado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Palavras de Deus nesta tarde, para os nossos corações. Palavras de Deus de libertação nesta tarde. Em nome de Jesus, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, para que Ele venha salvar vidas e almas para o teu reino, através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Desejo a todos um domingo abençoado, uma tarde abençoada na presença de Deus. Que todos fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.